pequenos fótons de luz, casas, moradas, habitações, templos, hologramas do eterno Criador. A vocês, inscritos do canal Escola de Jesus, mais um vídeo de elastificação da consciência. Jesus é um holograma de Deus. Jeová significa Deus do caos. Ele vai agir aqui, nesse mundo holograma, durante 7 dias, 7.000 anos, aqui nesse mundo domo, planeta prisão, onde a macroconsciência, Deus, criou as microconsciências, a humanidade. Vamos começar falando da recente descoberta de um texto copta do Novo Testamento, aproximadamente 200 depois de Cristo, que prova categoricamente que a Trindade é uma mentira e, como tenho dito, se ela existe, é uma trindade de hologramas de tempos de manifestações do Criador. O idioma egípcio, criado pelos anjos em Gênesis 11, nas mentes humanas, sofreu mudanças naturais em quase 5 milênios e hoje, em seus estágios finais, é conhecida como idioma copta. Recorrer ao etíope e copta é um dos mecanismos mais lógicos e sábios para entender verdades ocultadas pelo sistema religioso, haja vista o aramaico ser um dialeto hebraico morto e o proto-hebraico já não existe. Pois bem, no texto em copta da passagem de João 1:1, traduzido pelo menos 100 anos antes do Concílio de Nicéia, lembrando que foi Constantino que criou a teologia da Trindade. Nesse texto, de um século antes da criação do dogma da Santíssima Trindade, que foi criado para agradar os pagãos e politeístas, encontramos uma grande revelação. Veja a tradução: e a palavra era Deus, um Senhor dos céus e da terra. Veja que a macroconsciência era um só Criador dos céus e da terra, que se fez matéria, corporificando-se para salvar as microconsciências. Em 1 João 1:2 encontramos: porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que era o único Criador, e nos foi manifestado. Percebe a adulteração? Na maioria das Bíblias trinitárias, católicas e protestantes, eles substituíram o era um ou era o por estava com. Cabe mencionar que o sistema religioso não acredita na existência de deuses, só acredita em demônios, acredita em Lúcifer, que não existe, que é Jesus, porém não acredita na existência dos deuses, os gênios, os filhos de Deus de Gênesis 6, que existem. E isso é muito importante compreender, porque existem deuses que foram adorados, que ensinaram aos homens muitas coisas: magia, feitiçaria, guerra. E os feiticeiros de antigamente não eram charlatões, eles faziam coisas extraordinárias, adivinhavam o futuro de fato. Muitas vezes falhavam, mas eram guiados por esses deuses. Esses deuses foram adorados por todas as etapas da humanidade, representada pela estátua de Nabucodonosor. Todos os povos pagãos adoravam esses deuses, que só mudavam de nome, mas estavam sempre lá. Diferente da maioria do sistema religioso, que não acredita na existência desses deuses, mas acreditam em 3 deuses,
que eles dizem ser um só em três pessoas. Existem os que são dualistas e os unicistas, que não somos nós, somos monoteístas, porque é isso que a Escritura sempre nos mostrou. Não há como pensar diferente, em hipótese nenhuma. E o dom do Senhor é perfeito, é unidade. E falando em hologramas, os cientistas estão descobrindo agora que todo o universo é um. Tudo isso prova o quanto a perfeição de Deus está na unidade e o quanto podemos entender a partir daí o que é essa unidade da divindade. Na língua copta, assim como no inglês, não se usa artigo antes de nomes próprios. Outra grande revelação que corrobora com tudo que temos ensinado e que o texto copta emprega artigos antes do termo Espírito Santo, provando com isso que este jamais foi considerado pelos primeiros tradutores um nome pessoal e muito menos uma pessoa. A palavra espírito é neutra, de forma que uma frase grega com um substantivo neutro é conjugada empregando-se o artigo neutro com pronomes neutros. Assim sendo, traduzir ele ou ela para o masculino e feminino do pronome grego da terceira pessoa estão corretas somente quando os antecedentes denotam pessoas. Jamais encontramos sugestão gramatical alguma de que pneuma, espírito, seja uma pessoa. Por fim, falaremos mais organicamente sobre o porquê Jesus, Yahshua, é um holograma do Pai, começando por Hebreus 1 e 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita, corporificação do Espírito Criador, em frente ou ao lado da glória, Espírito do Pai Criador, da majestade nas alturas. Em outra tradução, com excelente sinônimo, é a expressa imagem da sua pessoa, uma só pessoa, o Criador, revelado pela imagem Jesus Cristo, o holograma temporário, para que possamos vê-lo, senti-lo, imaginá-lo, tocá-lo, abraçá-lo, beijá-lo, cear e sentar com ele. João 14:9. Quem me vê a mim, vê o Pai. João 10:30. Eu e o Pai somos um. Colossenses 1:19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. João 14:7. Se vos me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. João 14:10-11. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai estás em mim? Romanos 8:29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 1 Coríntios 15:49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. 2 Coríntios 3:18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, sempre evoluindo
na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Colossenses 3,10. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Segundo aos Coríntios 4,4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O alienado não pode entender isso, a vida ser um holograma e Jesus ser um holograma do Pai, mas do sistema ao qual pertence, física ou metafisicamente, defende a teofania, manifestação de Deus em algum lugar, coisa ou pessoa. A epifania, aparição e manifestação, as manifestações do Espírito e as corporificações, como numa pomba, por exemplo. Teofania e epifania é o mesmo que holograma. Vocês não lembram de Moisés e Elias no Monte da Transfiguração com Jesus? Como vocês acham que Daniel e João tinham visões escatológicas, misticamente? Claro que não. O Todo-Poderoso revelava a eles numa viagem no tempo. O passado, presente e o futuro são uma coisa só no mundo holograma, segundo os cientistas e físicos. Nas descobertas recentes da física quântica, que para os místicos sempre será motivo de refutação, mas para os sábios será sempre confirmação do óbvio, da verdade. Só confirma. Avançar ou retroceder, o holograma é o mesmo que vemos no filme Lucy, quando ela retrocede no tempo. O fenômeno Melquisedeque, por exemplo, é explicado perfeitamente através desse entendimento revelador. Quer dizer que só por preconceito e ignobilidade muitos vão me odiar ainda mais por este precioso ensino libertador e revelador, mas continuarão acreditando nas adulterações e dogmas da religião de Constantino, e o mais grave, no misticismo tolo do sistema. Mais difícil eles conseguem. Por fim, a palavra grega eikon é a tradução da palavra hebraica Tselem, usada em Gênesis 1:26. Façamos do homem a nossa imagem e semelhança. Mas aqui, hoje me aprofundo ainda mais e revelo que nós, criaturas do único e excelso Criador, somos hologramas projetados por sua luz. Todos pecadores e santos, sábios e tolos, salvos e condenados, são imagens dele, projetados, hologramas temporários, mas a vida real, a existência de fato, só terá aquele que vencer este sistema de hologramas. Os que vencerem existirão, acordarão, viverão, não mais em hologramas, mas numa vida real. O verão e entenderão como ele é. O Criador se revelará a todos os salvos. Ele reinará com os salvos, mas após o trono branco de Apocalipse 20, deixará de existir com corpo espiritual, que é imagem da sua carne, quando esteve aqui e morreu. E será então o nosso sol, a nossa luz, para todo sempre.
Apocalipse 21, 23, 25, Apocalipse 22, 3, 5. Aqui nessa existência, nessa dimensão, nesse mundo holograma, Deus é plural, Elohims, deuses, durante 7.000 anos, Gênesis 11, 7. E ele tem vários nomes, que são todas as suas manifestações: anjos, teofanias, epifanias. Exemplo: Miguel, Rafael, Gabriel, Uriel, Baraquiel, Fanuel, Salatiel, etc. Todos são ele, e ele os nomeia. São ele em hologramas. Na Bíblia original Códex, Lucas capítulo 2, relata o texto que a multidão de homens de luz desapareceu após cantarem para os pastores que pastoreavam as ovelhas. Ele se multiplica porque é hologramas, luz que emana do código-fonte, o absoluto Deus Criador. Por isso que os anjos se movem tão rápidos, porque são luzes, hologramas. O Criador acende e apaga aqui e ali nesse mundo holograma. Os 3 anjos que apareceram para Abraão eram 3 hologramas, 3 luzes que o Criador apaga na hora que quer, quando quer. É Gênesis 18, 2. Entendam que tudo está no tudo e nada fora do tudo. Esse é um mundo holograma. Até a ciência já discerniu isso, menos o sistema religioso judaico-cristão. Deus criou consciências e as colocou dentro de corpos de matéria holograma para serem crivadas, testadas nesse mundo holograma. Você é um holograma do Criador. Todo esse mundo é ilusão, sonho, não é real. E o morrer é o acordar para a realidade, a consciência voltando ao código-fonte Deus, para existir eternamente, se for uma boa consciência. Caso não seja, deixará de existir essa má consciência. Obrigado por assistir os vídeos da Escola de Jesus. Deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe, comentem para ajudar na divulgação dos esclarecimentos do Reino de Deus. Toque no sininho para o YouTube enviar as notificações dos novos vídeos. Abraço a todos.